Shalom, amada igreja. Shalom. Eis que é chegada a vós o Evangelho do Reino. Pai amado e Pai Celeste, nesse momento pedimos a Ti, ó Pai, que venha abrir os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, para podermos ver e ouvir tudo que Tu, ó Pai, tem para falar conosco nesse início de semana. Pai, que não venha nos faltar o pão da vida. É verdade, Pai. Que é o alimento para a nossa alma. Que a Tua palavra pura e verdadeira venha fluir dentro de cada um de nós, para que possamos com alegria sermos fortalecidos sempre na Tua presença. Que seja assim hoje, amanhã e para todo sempre. A palavra nos diz o seguinte: a palavra de hoje vem nos ensinar algo. O que é a Igreja Santa? A Igreja Santíssima. Muitos pastores vão dizer que a Igreja Santa é aquela que os membros conseguem obter bens materiais, que os membros conseguem obter coisas terrenas. Os pastores ensinam que a Igreja Santa é aquela que não se prostra perante imagem. E aqueles que prostram perante imagem não são filhos do Altíssimo. Induzem sorrateiramente a palavra dentro da mente das pessoas, que elas saem por aí a quebrar a imagem dos templos religiosos, sejam eles católicos ou seja o candomblé. Mas aí voltamos lá no início, no primeiro dia do ano, o número 1. Nós estamos em 2020, mas o número 1, o primeiro dia, o primeiro ano, quando Cristo caminhava sobre a terra, lá atrás, Cristo incomodava com imagens? Cristo avisou o teu povo, aqueles que o seguiam, para quebrar a imagem dos templos? Cristo, lá atrás, naquela época, mandou alguém fazer sacrifício? Lá atrás, Cristo mandou alguém fazer campanha? Lá atrás, Cristo disse que o rico entraria no reino dos céus, ou era o contrário? Porque os pastores hoje dizem que os ricos, aqueles que possuem bens materiais, vão entrar na glória porque estão cheios de glória de Deus aqui na terra. Mas lá atrás, o que Cristo disse? Cristo, ele diz assim: é mais fácil um camelo entrar num buraco da agulha do que um rico no reino dos céus. O que Cristo quis dizer com isso? Quando você ouve essa frase, você imagina camelo, aquele bicho enorme, mas camelo era uma linha feita com tripa de cordeiro, que era grossa. Era mais fácil essa linha entrar no buraco de uma agulha do que um rico no reino dos céus. Então Cristo quis dizer o quê? Com toda essa fala? Que você tem que ser pequeno, simples, humilde. Não é riqueza que vai te levar para a glória, não é riqueza que vai mostrar que você é cheio do Espírito Santo. E os pastores continuam induzindo as pessoas a achar que é por ser rico, por ter bens materiais, que vão para o céu. Por ter bens materiais, ter casa boa, que vão para o céu. Já ouvi tanta asneira na internet de crente dizendo: ah, ser pobre é coisa de Satanás. Viver na miséria é coisa de Satanás, é o diabo. Quem vive na miséria está cheio do diabo. Então Cristo era o quê? Porque Cristo nasceu no estábulo.
Na nossa língua significa estábulo, curral, coxo. No hebraico significa manjedoura. Será que vocês não têm a noção de onde o Machia, o Cristo, nosso Redentor, nasceu? Se a pobreza é coisa do diabo, então Cristo, aquela criança linda, perfeita, sem impureza, nasceu no coxo. A insanidade dos pastores está chegando no limite. E mais insano é quem serve esses homens. E aí dentro das igrejas começam a inventar línguas e diz que é a língua dos homens. E pessoas que se dizem ser servos do Deus Altíssimo, do Eterno, começam a pular, a rodopiar, a dar cambanhota, e alguns crentes dizem, essa igreja é a igreja de Deus, tem sapatinho de fogo, quem é pombagira, é demônio, enganador, enganando aqueles que buscam a verdadeira palavra. Porque a palavra está escrito, o Espírito Santo é mansidão. O Espírito Santo não é arruaceiro. O Espírito Santo não faz baderna dentro dos templos. A pessoa que fica rodopiando, dando cambanhota, isso não está cheio do Espírito Santo. Está cheio do espírito do engano, para fazer com que a igreja veja e fique deslumbrada. Deus não precisa que ninguém fique deslumbrado com Ele. O deslumbramento que nós temos que ter com o Altíssimo é quando a nossa vida é modificada para glorificar o nome do Eterno. Mas quem conhece o Eterno? Ninguém. Porque não prega o Eterno na igreja. Nos templos religiosos, pregam mamon, riqueza, prosperidade. Muitos crentes não querem abrir mão da sua vida. E ainda diz, por quê? Por que eu tenho que abrir mão? Eu tenho que ser feliz aqui na terra. Está escrito, sejais felizes na terra. Tanto na terra como será no céu. Mas a felicidade que o Pai diz não é baderna. Não é barzinho. Não é se divertir em festa. A felicidade que o Pai diz é você andar cheio do Espírito Santo. Hoje nós vamos ler uma passagem que muitos pastores não gostam de ler para a igreja. Porque se ler vai abrir os olhos. E se abrir os olhos eles vão ser salvos. E os pastores não querem que os seus membros sejam salvos. Aí você que está do outro lado, você vai dizer que asneira é essa, não quer. Porque se você for salvo, você será marcado, e se você conhecer a verdade, você jamais vai fazer o que o pastor manda. Não é necessário você estar dentro de um templo religioso para ser salvo. É necessário que você seja escolhido. Cristo caminhava pelo mundo, ele tinha tempo. Mas ele sempre falava dos templos religiosos, que dizia sinagoga de Satanás. Enganadores, covil de lobo. E é isso que Cristo continua a falar até hoje. Templo religioso que fica cheio de gente. É cheio de gente sendo enganada. Hoje a palavra vem em Apocalipse, capítulo 3. Pai, ó grandioso, eterno de Israel, Rabba, que a partir de agora não seja mais um homem a pronunciar nenhuma palavra, mas que a sã palavra venha sair da tua boca, ó Eterno, para que a tua igreja, esteja ela onde estiver, possa ser alimentada pelo pão da vida, que é a palavra da verdade. Porque está escrito, conhecer a verdade vos libertará.
E para ser liberto, tem que conhecer o Salvador. Pai, te agradeço mais uma vez. E que tudo seja feito para honrar e glorificar o teu sagrado nome. Que seja assim hoje, amanhã e para toda a eternidade. Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. Aqui a palavra fala da carta às igrejas. Cada igreja aqui representa um lugar e um templo religioso. Em vários lugares na terra, existe uma igreja diferente. Existe a igreja de Sardes, a igreja de Tiatira, de Laodiceia, e assim vai. Mas são raras as igrejas de Filadélfia. E é a respeito desta igreja que o Pai quer falar com você. De qual igreja você é? Daquela igreja que diz que tem sapatinho de fogo? Que tem fogo no pé, que pula e faz igual um macaco dentro da igreja no altar? Que o pastor tira o paletó e abana o paletó em todos e todos caem no chão dizendo que estão caindo cheios do Espírito Santo? Porque até aqui o Pai nos ensinou que o Espírito Santo, ele é mansidão. Quando você fica cheio de Espírito Santo, a vontade é de pular, de gritar. Mas o Espírito Santo não é espírito possessor. O espírito possessor é do demônio, que gosta de fazer show, que gosta de se exibir. O Espírito Santo é mansidão. E aquele que tem mansidão, ele está cheio do Espírito Santo. E a palavra do Criador nos diz assim, em Apocalipse 3, versículo 7. A sexta carta, relacionada à igreja de Filadélfia. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e o que fecha ninguém abre. Aqui diz assim, olha, eis que eu mando essa carta, essa mensagem para o anjo da igreja de Filadélfia, quer dizer, ao pastor que ali está pronunciando. Porque eu, o grande alfa ou o eterno, vos falo. Eu sou verdadeiro e santo. Então é a ele que você tem que ouvir. A ele está falando para a igreja de Filadélfia. Qual a igreja que você é? Vê se você se reflete nela. Vê se você encaixa dentro dessa igreja de Filadélfia. Tem outras igrejas, você deve encaixar em alguma. Mas vê se você encaixa certinho dentro da igreja de Filadélfia. Não é se forçar para entrar, é ser a igreja. A palavra diz assim, versículo 8. Conheço as tuas obras. Eis que diante de ti eu pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. E aí nós vamos novamente às igrejas que existem no tempo de hoje. Os pastores falam, se a tua vida está em desgraça, o demônio fechou. Nós temos que fazer um propósito para abrir os teus caminhos. Mas a palavra diz a você que é a igreja de Filadélfia, eu pus na tua frente uma porta aberta.
E ninguém, quer dizer, nem o demônio pode fechar ela. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu santo nome. Aqui quem está falando é o Filho, e é o Pai, e é o Espírito Santo. E qual que é o nome do Eterno? Você vai dizer que é Deus, você vai dizer que é Jeová. Deus vem de uma palavra grega que significa Zeus, ou a plenitude da virtude que está acima de todos. Jeová vem do hebraico, que significa Senhor, na nossa língua. E Senhor na nossa língua significa Baal, que também quer dizer demônio. Será que você entende a gravidade da coisa? Aqui ele diz, aquele que guarda o meu nome, só será salvo quem tem o nome do Filho, do Pai e da Cidade Santa. Você sabe qual que é o nome do Pai? Não existe letra J no hebraico antigo. Depois de muitos anos acrescentaram, mas muitos incautos e ignorantes vão dizer, não tem nada a ver uma letra. Se uma letra não tivesse nada a ver, Cristo não diria. Não se pode tirar uma vírgula, um ponto, porque aquele que tira uma vírgula ou acrescenta, está condenado ao fogo do inferno. E aqui ele diz, e não negaste o meu nome. Versículo 9. Eis que eu farei os da sinagoga de Satanás, aos que dizem ser iodins, que traduziram, colocaram J e escreveram judeus, mas a palavra certa, correta de se dizer iodins, e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrado a teus pés e saibam que eu te amo. O Pai diz assim, esses que se dizem verdadeiros adoradores, não são nada porque não me conhecem. Não sabe meu nome, não sabe o nome do meu filho. Não sabe nem a conjunção do meu nome, do nome do meu filho e da cidade santa. Esses não me conhecem. Esses são da sinagoga de Satanás, quer dizer, da igreja do capeta. Da igreja que muitos ficam pulando e dizendo que está cheio do Espírito Santo. Da igreja que muitos dizem, a igreja está cheia, nós somos salvos. Salvos em quê? Aqui diz que para você ser salvo, você tem que ser da igreja da Filadélfia. E a igreja da Filadélfia não é a minha, não é a do outro pastor, mas é a igreja de Cristo. A igreja que Cristo escolheu. Não é um templo com uma placa na porta. É um povo. A igreja é você. E você tem que ser essa igreja da Filadélfia. Ele vai dizer o que você tem que ser. E ele já não começou a dizer, você tem que ter pouca força, você tem que falar dele e as pessoas não acreditarem. As pessoas têm que rir de você. Quanto mais as pessoas rirem, criticarem você do que você fala, mais para dentro do céu você está. Porque aquelas pessoas que criticam o que você diz são ignorantes. Não conhecem a verdade. Porque a palavra diz, conhecer a verdade vos libertará.
Você que me ouve do outro lado, se você não aceita isso, então não ouve mais a pregação. Porque você não pertence a essa igreja. A igreja de Filadélfia. Porque a igreja de Filadélfia lhe mostra a verdade. E a única verdade é que ele é o verdadeiro caminho. E você vai dizer, mas eu sirvo a ele. Você não serve. Você sabe o nome dele? Você não sabe. E a palavra continua a nos dizer. Versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os habitantes da terra. Cristo, ele diz assim, você conhece o meu nome? Na hora que as enfermidades vierem. Esse vírus que aí está assustando toda a população terrena. Na hora que isso vier, você que é meu filho, não tem que se preocupar com isso. Porque você conhece o meu nome. E na hora que essas coisas vierem, eu te livrarei delas. Está escrito aqui, é o Eterno quem diz. Porque tu conheces o meu nome. Você não tem que preocupar com rotavírus, com HN1. Não tem que preocupar com AIDS, com câncer. Por quê? Porque você é filho do Eterno. Só se preocupa quem está no pecado. Porque o pecado mancha a tua alma. E tudo quanto é enfermidade que vem sobre a terra, vem sobre aqueles que andam em pecado. Aí a pessoa vai dizer, mas eu estou em pecado, eu tenho doença, mas eu sirvo a Deus. Você serve a Deus? Você serve o Eterno? Aí você diz, numa outra pregação, o Senhor falou sobre o espinho na carne. Pois é. Mas o espinho na carne não te mata. E as enfermidades que estão por aí matam. E quando mata é porque você está em pecado. Porque o espinho na carne não tira a sua vida. Você vive com ele. Até o dia que o Pai quiser te chamar. E a palavra nos diz, versículo 11, eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guardar o que tens é sabedoria, conhecimento, é o que você aprende. Ouro, prata, bens materiais, vem o ladrão e rouba. A traça corrói tudo e a ferrugem destrói. Mas conhecimento, sabedoria, ninguém rouba de você. Você já viu algum assaltante parar você na rua e falar para você, me dá todo o teu conhecimento, para você passar tudo que você conhece para alguém? Vai haver tempo. E o ladrão não tem tempo para poder ouvir. Conhecimento é a tua riqueza. Sabedoria é a tua riqueza. É disso que você tem que querer. Ser sábio, conhecer mais, estudar mais, adquirir mais conhecimento nas coisas, tanto nas coisas terrenas quanto nas coisas espirituais. Porque tudo te leva a um único ponto no universo. A energia que lá está. A energia que fez tudo isso que nós vemos. Muitos chamam de energia cósmica. Alguns cientistas, por achar que conhecem demais, chamam de Big Bang. Mas essa energia se chama Ial. Alguns o conhecem pelo nome de Eterno. E a palavra diz, versículo 12, a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Pai, e dele nunca sairá.
e escreverei sobre ele o nome do meu Pai, Yahweh, e o meu nome, e o nome da cidade do meu Pai. E qual que é o nome do Pai? Yahweh. Qual que é o nome do Filho? Yahshua. Qual que é o nome da cidade santa? Além. E aqui diz, escreverei o nome do meu Pai, o meu nome e o da cidade santa. Qual que é o nome da cidade santa? Muitos vão dizer Jerusalém, mas não existe a letra J. Ela vem colocada muito depois. O hebraico não tem a letra J, pesquisa. É muito depois que Cristo veio que foi acrescentado. Mas no hebraico antigo não tinha a letra J. Então, como é o nome da cidade? Se você juntar o nome do Pai, do Filho e da cidade, você vai saber. Yahushalem. Ou Yahushalim, como muitos pronunciam por aí. Yah, o Pai. Yahushua, o Filho. Além, a cidade maravilhosa que desce do céu. Você está entendendo? Se você tiver na tua mente o nome do Pai e do Filho e da cidade santa, conhecer esses três nomes, você vai estar marcado, selado na testa. E a marca da besta não vai fazer efeito em você. Porque você já tem um nome. Aquilo onde a luz entra, a treva não resplandece. Aí você vai dizer, mas a Bíblia também diz na palma da mão, como eu vou pôr o nome do Pai, do Filho e da cidade santa na palma da minha mão. Aí que vem você ler de novo essa passagem. Não entendeu? Lê de novo essa passagem. Não entendeu? Lê novamente. Porque a passagem diz, você tem que ser simples, humilde e praticar as boas novas. Eu sei que você não tem força, mas conheça as tuas obras. O que você tem no coração é amor, levar amor às pessoas, tratar todo mundo bem. Vencer as barreiras do preconceito. Porque muito crente diz, eu não gosto de gay, eu não gosto de lésbica. Eles são pecadores, eles vão para o inferno. Mas a palavra diz, eu vim para os pecadores. Se você diz que um gay vai para o inferno, você é mais pecador do que ele. Porque Cristo veio para eles, para salvá-los. Ele não salvou você que era pecador? Mas você não quis a salvação porque você condena todo mundo no inferno. Você não sabe o que é praticar misericórdia. E aqui, no versículo 13, o Pai diz assim, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Você entende o que é servir ao Pai? O nome do Pai não é Deus. A palavra diz claramente, quando o Pai diz assim, as crianças, quando nascem, o primeiro nome que ela diz é o nome do Eterno. É Yahweh. Aí você diz assim, quando? Na hora que a criança nasce, ela nasce calada. Porque ela viveu dentro do útero da mãe, sendo envolvida pelo Espírito Santo. Protegida pelo Espírito Santo. E pelos anjos do Eterno. Na hora que ela sai para fora, ela sai calada, porque ela só está ouvindo
o Espírito Santo falando, os anjos falando com ela. Aí chega o médico e dá um tapa no bumbum da criança, e a criança grita bem alta, Iau! Chá. E a criança chora. E depois que ela aprende a falar, ela esquece o nome do pai. E começa a chamar o pai, a mãe, os tios. E cresce e esquece o nome do pai. E tudo isso é culpa dos Ialdins, que hoje são chamados judeus, que omitiram o nome do pai. E colocaram W, YHWH. E disseram Iavé. E todos chamaram de Jeová. Porque eles acham que eles são donos do Eterno. Há pouco tempo que eles estão anunciando ao mundo. Por quê? Porque eles não são besta. Porque já sabem que o Messias se aproxima para buscar a tua igreja. Então eles querem ganhar almas o mais rápido possível para que eles sejam salvos. Aí você que está do outro lado vai dizer, mas a salvação é para os judeus? Não, a salvação é para os hebreus. E Alcha não era judeu, ele era hebreu. Mas quem entende tais coisas? A palavra diz assim, o muito estudar é enfadonha a carne, é cansativo. Mas traz para o Espírito sabedoria de conhecer quem é o Pai. Não basta engolir o que o pastor te dá. Busque conhecimento, estude. Esse Deus que você serve não é o Pai Celestial de Israel. E quando ele vier na nuvem e chamar, vinde a mim, filhos amados, vão subir os filhos. E você não vai entender porque você ficou. E vai até ele e vai dizer, Pai, eis-me aqui. Eu falei de ti para as pessoas, expulsei demônios por causa do teu sagrado nome. Ele disse, olha, bem sei tudo o que fizeste, mas eu não te conheço. Como um pai pode conhecer um filho que não é filho? Eu posso sair para a rua e aclamar ou chamar alguém que não é meu filho de filho? Ele não é meu filho. Quando ele vier, ele não vai conhecer você, sabe por quê? Você não o chama. E fica um punhado de crente por aí que vive numa miséria danada, dizendo que a miséria é coisa de Satanás. Mas será que ele não olha para a vida dele e vê que a vida dele é uma ruína? Sabe por que ela é uma ruína? Porque você não conhece Cristo. Você não conhece Yahshua. Você não conhece o Pai Celestial Yahweh. Aí você vai dizer, mas você não diz que a simplicidade sim. Quando você conhece, você esquece a luxúria. Porque um dos 7 pecados capitais é a luxúria. Aprenda isso. Desejar ser rico, ao invés de buscar o reino dos céus, sua justiça, é ser ignorante, é ser pobre, é ser analfabeto. Quando você busca a sabedoria divina, você se torna sábio e entendedor de todas as coisas celestiais. Você que ainda não é inscrito no meu canal, você que ainda não tocou no sininho, não fez nenhum comentário, não compartilhou, como eu já disse, compartilhe, comente. E se você se acha a igreja de Filadélfia e ainda não é inscrito, é momento de você se inscrever.
para que você seja alimentado com a palavra verdadeira. Porque palavras mentirosas tem muita por aí. E a palavra de Yahshua diz: nada fica em oculto sem que venha a ser revelado. Olha os escândalos dos pastores na internet. Por quê? Porque pregam mentira. Pregam uma coisa e vivem outra. Você tem que ser puro. Porque o Pai está buscando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não da boca para fora, mas com a alma. Olha aí fora o que está acontecendo. Cristãos verdadeiros adoradores estão sendo mortos. Pessoas metem a língua no Bolsonaro. Mas deixa entrar outro presidente para você ver o que vai acontecer com a fé do povo aqui no Brasil. Muitos serão mortos. É isso que você tem que entender. Se você verdadeiramente serve ao Pai Celestial, você vai querer fazer parte dessa família, a família de Filadélfia. Você não tem que estar dentro de um templo, aclamando. Você tem que conhecer esse Pai que você serve. Você tem que estar na presença do Pai, ouvindo sempre a palavra. Muitas vezes você vai ler e não vai entender. É por isso que tem um canal para explicar e te mostrar a verdadeira palavra por trás da palavra. Sem engano e sem roubalheira. Que a Shalom do Eterno resplandeça sobre tua vida hoje, amanhã e para todo sempre. Que assim seja, graças ao bom Pai. Amém?